Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Se você quiser abrir comigo, Números capítulo 14, nós iremos ler até o versículo 11, eu quero ler bastante a Bíblia com você hoje. E aí a gente ora e damos início à mensagem. Números capítulo 14, versículos 1 a 11. Eu vou ler aqui na versão que eu estou, mas se for diferente lá, você já tem acesso às duas. O texto diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E retirou-se, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse para os apedrejar. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Se você puder orar comigo, pedir graça ao Espírito Santo para que eu possa atrapalhar ele o mínimo possível nessa noite e que ele possa cumprir a obra na tua vida, para que aquilo que for semeado possa frutificar muito e que assim seja. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos num ambiente profético e nós estamos num ambiente onde os nossos corações desejam por ouvir a sua voz, Pai. E nunca houve na face da terra um momento que um coração quebrantado e contrito foi desprezado pelo Senhor. Nunca houve um momento nessa terra que um coração que se abriu para a tua palavra não foi edificado para ela. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo, passeia no nosso meio, Pai. Passeia com revelação na tua palavra. Passeia com cura, Senhor. Passeia trazendo paz que excede todo entendimento aos corações aqui, Senhor. Passeia, Jesus, trazendo uma nova perspectiva de futuro, Senhor. Passeia, Jesus, distribuindo, Senhor, dons e talentos para executar a obra do Senhor nessa terra, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Espírito Santo, Tu és o protagonista dessa noite. É o Senhor quem fala, somos nós que ouvimos, Pai. Por isso eu declaro, Espírito Santo de Deus, os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração está receptivo para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema dessa mensagem é: quem crê, descansa. Pega duas pessoas, as duas mais bonitas que estiver perto de você, e fala para ela: quem crê, descansa. Vira para o segundo e fala: você não foi o primeiro escolhido, mas quem crê, descansa. O tema-chave dessa mensagem é eu e você entendermos que o descanso é a principal evidência da fé.
Se você crê, você descansa. Mas se você não está descansando, talvez você está com um problema naquilo que você crê. E a gente, obviamente, vai na igreja, lê a Bíblia, participa da liturgia. Logo a gente fala, não, mas eu creio. Não, se Deus quiser vai dar tudo certo. Não, está tudo bem. As coisas vão acontecer. Eu vou conseguir pagar, eu vou conseguir resolver. Eu vou conseguir me ajustar com aquela pessoa. Então a gente fala que crê. Só que quando a circunstância adversa aparece e começa a nos pressionar, a nossa tendência natural é começar a se afligir. É começar a se angustiar. É começar, inclusive, a esquecer de tudo aquilo que Deus já fez até o dia de hoje. Então, de repente, tudo aquilo que Deus já fez parece que some da nossa memória. E aquele problema agora ele se torna um monstro na nossa frente que parece ser intransponível. Só que a gente sabe, é claro para todo mundo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que como que eu consigo mensurar se eu creio? Uma das formas de você mensurar se você crê é se você consegue descansar. É se quando tudo está ruindo ao seu redor, ainda assim o teu coração consegue encontrar um lugar de descanso e falar, mas mesmo assim eu me exultarei no Senhor da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, que não dê os seus frutos, eu ainda assim me alegrarei. E é importante nós entendermos que tudo nessa vida envolve uma perspectiva natural e ordinária, e também envolve uma perspectiva sobrenatural e extraordinária. E tudo aquilo que for ordinário e natural, Deus nos delegou para nós fazermos e Ele não vai fazer por nós. Muito pelo contrário. É através da nossa atitude natural, ordinária, que nós liberamos Deus para realizar o extraordinário e o sobrenatural. Então, naquilo que é ordinário e natural, que só eu e você podemos fazer, nós temos que ter disciplina. Tem que fazer. Tem outra coisa. Mas aquilo que é extraordinário e sobrenatural, nós temos que ter descanso. A tendência é nós invertermos as coisas, é nós descansarmos naquilo que é natural e ordinário, e aquilo que é extraordinário, sobrenatural, que só Deus pode fazer, a gente se afligir, se angustiar. Por exemplo, eu trabalho na área comercial, né? Muitos aqui eu sei que trabalham na área comercial também. Então, geralmente o que acontece? A gente tem lá um mês difícil, passa por dificuldade ali nas vendas e etc. Chega final de semana, você não está atendendo o cliente, você não está visitando ninguém, mas o teu coração está aflito. Meu Deus, não vendi nada essa semana. Nossa, como é que vai ser a semana que vem? E esse mês? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? E aí chega na segunda-feira, o coração aflito. Na terça-feira, o coração aflito. Na quarta... E o nosso coração começa a ficar aflito o quê? De algo que eu não tenho controle. Eu não posso obrigar ninguém a comprar nada, eu não posso obrigar ninguém a assinar nada. Mas o que eu posso fazer é, dentro daquilo que é ordinário, natural, eu empenhar disciplina para que, diante de Deus, eu possa estar em paz. A hora que eu precisar entrar no descanso, que a minha parte eu fiz. Então as pessoas, elas têm a tendência de não aumentar a sua quantidade de leads, elas têm a tendência de não melhorar o seu pitch, elas têm a tendência de não fazer um curso, de não se especializar, porque elas estão gastando tempo chorando e perguntando para Deus por que elas estão passando por aquela situação. Sendo que nós deveríamos fazer o oposto. Então deixa eu fazer aquilo que está no meu alcance, e aí quando chegar o final de semana, eu vou poder descansar. Porque quem crê, descansa.
Mas aí eu descanso na minha responsabilidade e me aflinjo naquilo que só Deus pode fazer. E aí é sofrimento atrás de sofrimento. Não importa quantos anos de convertido você tenha, se essa mentalidade não mudar, você vai sofrer até o resto da vida. Porque esse é o tipo de aflição que continua me visitando. E ele não vai parar de te visitar. Só que essa palavra, ela está dentro de mim e eu coloco ela em prática. Então, quando eu começo a me afligir, eu começo a fazer essa análise. Falo, peraí, tem alguma coisa que é ordinária, natural, que eu ainda não fiz? Então, eu não vou reclamar para Deus que está difícil isso. Eu tenho que assumir minha responsabilidade. É a mesma coisa, está num processo de pessoa que quer casar, por exemplo. A gente fica desesperado e pedindo para Deus, Deus, manda a pessoa certa, cadê a pessoa certa, Deus? Ou seja, a gente fica angustiado naquilo que foge do nosso alcance, sendo que eu poderia me dedicar e falar assim, Deus, qual que são as características, quais são os traços de personalidade, o que uma pessoa ideal está procurando precisa. Então eu vou me dedicar nisso. Eu não tenho o controle da pessoa lá ficar pronta, mas eu posso focar naquilo que Deus está fazendo na minha vida hoje. E se você faz isso desse lado, e essa pessoa faz isso daquele outro lado, vocês vão se encontrar. E aí você pode aplicar essa lógica para qualquer área da sua vida. A gente começa a se angustiar com um monte de coisa que muitas vezes a gente deveria estar descansando. E outras coisas talvez que a gente está relaxado, que a gente deveria estar disciplinado. O povo no deserto foi incrédulo e por isso não tiveram acesso ao descanso. Pois quem crê, descansa, mas quem não crê, se apavora. Quem crê, descansa, mas quem não crê, se apavora. Quando Jesus estava no barco, na Galileia, atravessando junto com os seus discípulos, de repente veio uma tempestade que eles não tinham controle, e de repente todo mundo começa a se desesperar no barco, menos Jesus. Por que Jesus não tinha se desesperado? Porque antes de sair, ele deu uma palavra, passamos o outro lado da margem. Ele lançou a palavra, ele foi descansar. Ele fez aquilo que era ordinário e natural, que só ele poderia falar e declarar aquilo. E depois ele foi descansar na convicção de fé de que o Pai está cuidando de tudo. Só que enquanto Jesus descansava, os discípulos se apavoravam. Ficaram apavorados. E ficaram apavorados por quê? Porque eles não tinham controle da situação. E justamente porque eles não têm controle da situação é que eles deveriam ficar mais em paz. Porque se você está passando uma situação, uma circunstância na tua vida que você não tem controle, então você tem certeza absoluta que só Deus pode fazer essa obra. E como Ele nunca falhou e nunca falhará, como nós cantamos, então eu preciso ter mais descanso e confiança do que se dependesse de mim. Então, já que eles não tinham mais o que fazer ali dentro do barco, qual que era o melhor caminho? Descansar. Descansar no quê? Na palavra. Jesus disse que a gente ia passar para o outro lado, então a gente vai passar. Então, a gente tem duas formas de passar por isso. Uma apavorada, de um jeito que Deus não se agrada, e outra no descanso, que é uma evidência da minha e da sua fé, que é aquilo que agrada a Deus. No final, você vai passar por isso que está acontecendo na tua vida, de qualquer jeito. Mas uma delas, você vai chegar do outro lado descansado, sem doença, sem aflição, sem angústia, sem ansiedade, sem depressão, sem crise. E Deus vai estar com um sorriso no rosto, de saber que você confiou nele. Então, o povo do Egito, eles perderam a oportunidade de entrar no descanso, de acessar o descanso de Deus, porque eles não creram.
Porque quem crê, descansa. Mas quem não crê, se apavora. E o texto diz, nos versículos, no capítulo 13, do 15 ao 19. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz... Não, eu vou lá para Hebreus agora. Se a Kézia quiser achar, eu vou para Hebreus. Hebreus 3, 15 ao 19. Olha só o que o escritor de Hebreus diz sobre esse acontecimento. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provação. Aqui ele está referindo àquele texto de Números que nós lemos. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A forma que você lida com as inquietudes da vida, com os conflitos, com o dia mau, ela denuncia em quem você crê. Quando você passa pelo dia difícil, que você é pressionado, que você é apertado, ali você tem a oportunidade de descobrir no que você crê. A maioria de vocês sabem que há 2 anos atrás a gente recebeu uma palavra de Deus para focar só no ministério e viver das ofertas que Deus enviasse. E eu lembro que no meu coração eu tinha essa convicção. Eu falei, bom, se tudo der certo e a gente ter as ofertas, vai ser um baita de um testemunho para contar depois. Mas se der errado e a gente não conseguir, a gente tiver que sair do apartamento, vender o carro, pelo menos eu vou ter a convicção que a minha fé é de verdade. Porque quando tudo está bem, eu não preciso de fé, eu não tenho nem como ter certeza se eu creio. Porque é uma constatação. Tudo está bem, a vida está tranquila, o dinheiro está entrando, nenhum conflito, nenhuma dor. Obrigado. Então, pode ser fé? Pode ser. Né? Jó, a gente descobriu que Jó, ele cria quando estava tudo bem. Só que também pode ser o que é uma constatação de evidência que a gente acha que é fé. Só que quando chega o dia mau, quando chega a inquietude, a aflição, que a gente é pressionado, ali de fato a gente não vai ter como fugir. Se realmente eu estou num lugar de fé, se realmente eu estou nesse lugar de confiança em Deus, você vai receber aquela informação, você vai lidar com aquele sentimento que vem na hora, que a gente não consegue controlar, mas você vai submeter eles, você vai levar cativo os seus pensamentos a Cristo, confiando, e porque você confia, você descansa. Quem crê, descansa. Quem não crê, se apavora. Continuação de Hebreus diz o seguinte: temamos, portanto, que, capítulo 4, versículo 1, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas obras, como se deu com eles. Então perceba, o escritor de Hebreus está fazendo um paralelo, que isso aqui se aplica a nós. Aquela foi uma realidade que aconteceu com eles no deserto, mas aqui ele diz, isso se aplica a nós. Por quê? A nós também foi anunciadas as boas obras. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, a palavra que eles ouviram de Deus
E se você depois, quando chegar em casa ou amanhã, leia os capítulos anteriores de Números, que você vai ver a loucura que era. Eles tinham maná de dia, tinham maná de noite, tinham proteção contra o sol, tinham proteção contra o frio, e eles não paravam de murmurar, dizendo que no Egito era melhor. Acho que é no capítulo 11, que inclusive o povo começa a reclamar, Deus entope eles de carne. Começa a vir cordenizes, deve ser um passo tipo uma codorna, né? Chuto eu. De tudo quanto é lado, e eles não venciam de tanto comer carne. Mas Deus fez isso porque ele está virado. E aí depois, Deus fala para Moisés levantar 12 homens valentes, um de cada tribo, para ir dar uma espiada na terra da promessa, na terra do descanso. E aí esses homens vão lá, percorrem os montes, o Negev, passa por toda a região ali mais norte de Israel, noroeste, nordeste. E eles chegam e eles se deparam com a terra. E era uma terra que o texto diz que manava leite e mel. O texto diz que eles pegaram um cacho de uva que foi necessário que 2 homens carregassem, de tão grande e pesado que era. E aí, quando esses espias eles voltam para Israel para contar aquilo que eles viram, 10 deles falam numa perspectiva e outros 2 falam em outra perspectiva. 10 deles começaram a colocar medo no povo e falaram: cara, nós vamos ser esmagados como baratas, porque eles são descendentes dos gigantes, eles são numerosos, nós não temos a menor chance. E nisso Caleb, que era da tribo de Judá, e Josué, que era da tribo de Naum, não lembro agora, era de uma tribo lá. Eles falaram: não, vocês estão loucos, como assim? É a terra que Deus nos prometeu, é o cumprimento da palavra que Ele nos falou. Como assim vocês estão dizendo que não vai dar certo? Como assim vocês estão dizendo que não vão conseguir, que nós não iremos conseguir? Não, o Senhor é conosco. Vamos tomar esse lugar, vamos entrar no descanso. Mas o voto deles foi vencido pela multidão. E eles começaram então a querer inclusive apedrejar Caleb e Josué por confiar em Deus. Então perceba que porque eles não creram, eles se apavoraram. E Caleb e Josué perplexos, porque eles viram a mesma coisa, porém numa outra perspectiva, numa perspectiva de Deus. E eles provavelmente lembraram e recordaram de tudo que Deus já tinha feito até ali, e sabia que aquilo ali não seria nada. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para aquele povo crer. E por conta disso, Deus fez uma promessa para eles, que nenhum deles entraria no descanso, porque eles não creram, com exceção de Josué e Caleb, porque eles creram. Porque quem crê, descansa. A gente sabe se crê mesmo, não quando estamos na igreja com os irmãos, mas em meio às angústias e dilemas da vida. Principalmente aqueles que se opõem ao cumprimento da promessa. Então você recebe uma promessa de Deus, nesse caso que vai ter acesso a uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra do descanso. E a hora que as coisas, as circunstâncias se voltam mostrando que aquilo não vai se cumprir, você tem 2 opções: ou se apavorar e esquecer daquele que te deu a promessa, que te deu a palavra, ou descansar confiando que o Senhor proverá a vitória. É 2 caminhos. E a gente precisa decidir. Helder, mas é difícil descansar. Concordo com você. Mas e tentar ir na força do seu braço é fácil? Então não é uma escolha entre um fácil e um difícil.
É uma escolha entre um difícil e um mais difícil ainda. Só que esse difícil, você está crendo na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Existe uma promessa e ela vai se cumprir. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então agora o escritor de Hebreus diz, viu galera, a gente conheceu a história do pessoal no deserto, né, que eles foram ingratos, que eles não lembraram de tudo aquilo que Deus fez, que eles não creram, mas nós não somos assim. E essa é a palavra profética que eu quero liberar na sua vida. Você não é assim. Você não é daqueles que se apavoram quando as circunstâncias estão fora do controle. Você é aquele que coloca em prática a sua fé e entra no descanso do Senhor, porque você sabe que se o Senhor não guardar, em vão trabalha o sentinela. Se Ele não fizer, o que eu posso fazer? Mas o escritor diz, nós porém que cremos, nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas boas obras. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para resolver, para se apavorar, para se desesperar. O que a gente precisa se esforçar? Qual que é o esforço que a gente precisa colocar? Por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. O que o escritor está dizendo aqui? Antes da cruz, o descanso ele era literal em um dia. Por quê? Porque o homem precisava trabalhar com as suas próprias mãos. Ele precisava produzir pelas suas obras para quê? Para se justificar. Então por isso que eles tinham lá 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Mas depois da cruz, agora nós não somos justificados mediante a força do nosso braço, mas mediante o sacrifício completo de Jesus. Por isso agora, hoje, o meu descanso não é mais um dia, o meu descanso é uma pessoa. Deus fez as suas obras e descansou. Jesus completou, está consumado, está feito. Ele completou a obra e por causa disso eu também posso descansar. O descanso é a principal evidência daquele que crê. É a principal evidência daquele que crê. Após a cruz, o descanso é confiar na obra completa de Jesus. Após a cruz, o que é o descanso? É confiar na obra completa de Jesus. Por isso Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados,
porque eu vos aliviarei. O nosso descanso é uma pessoa, o nosso descanso é Jesus. Estando em Jesus, você é inabalável, é indestrutível. Você pode ser afligido por fora, porque talvez as circunstâncias do lado de fora não vão mudar, mas você vai estar inabalável do lado de dentro. E você estando inabalável do lado de dentro, o Espírito vai te dar sabedoria para você fazer o ordinário, o natural, e Ele vai acrescentar o extraordinário, o sobrenatural, que a Bíblia diz que Ele já fez. Isso são as bênçãos que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. Deus não vai fazer mais nada porque Ele já fez. E é através dessa consciência de fé e trabalhar o natural com o sobrenatural que Ele vai liberando para que a gente possa desfrutar daquilo. E aí, para finalizar, eu quero te dar 3 conselhos práticos, que você pode sair daqui, anotar aí e falar, não, 3 conselhos práticos para eu exercitar a minha fé, para eu exercitar essa fé que me leva para o descanso. O primeiro deles é entender que a fé é um presente de Deus e não algo que eu possa conquistar por mim mesmo. Então esse é o primeiro passo. Se você achar que a fé é um negócio que você tem que se esforçar, vamos torcer que vai dar certo. Ai, vai dar. Esse já é o primeiro caminho para a gente se distanciar do descanso, porque isso vai te afligir. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus. Filipenses 1,29 diz: porque vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então até isso o Espírito Santo que produz em nós a fé para crer. Então se você se sente fraco, se você se sente apavorado no meio do dia mal, da angústia, então peça para Deus. Fala, Pai, eu creio nessa palavra, eu não quero ser como o povo no Egito, que se apavorou, que se desesperou e por isso não entrou no descanso. Eu creio nisso, Pai, e se eu não tenho crido o suficiente, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Para onde eu irei se só Tu tem as palavras de vida eterna? Não tem outro lugar. Se o Senhor não fizer, não tem quem faça. Então a primeira coisa é você descansar, sabendo que a fé é um dom, é um presente de Deus, que através da consciência de que ela é o elemento essencial para agradar a Deus, a gente peça ajuda para o próprio Espírito Santo, para produzir essa fé em nós. Segundo caminho, segundo conselho para você exercitar a sua fé e entrar no descanso: renovar a mente na palavra de Cristo. Então o primeiro passo é eu ter convicção que a fé é um presente de Deus, que é Ele que me dá. O segundo passo é eu saber que mesmo eu estando nesse lugar de fé, vão vir pensamentos, acusações, vão vir setas, tentando invalidar aquilo que Deus já tinha falado e aquilo que você crê. E o processo de nascer de novo, o processo de você ser salvo, o processo de você receber a fé, é uma obra exclusiva de Jesus. E não tem nada que a gente pode fazer. Mas o processo de renovação de mente é uma obra exclusiva tua. E não tem nada que Deus possa fazer. Então quando a gente nasce de novo, é Ele que nos vivifica, mas na hora de renovar a mente, Ele fala, renovai a vossa mente, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis aquilo que é bom, perfeito e agradável, através da mudança de mente. E como essa mudança de mente, ela funciona na prática? Se você está num lugar de descanso, afligiu as finanças ou qualquer outra circunstância, você fala, peraí, eu fiz o ordinário, o natural, estou fazendo a minha parte? Estou. Então eu vou entrar no descanso. Vou confiar em Deus. Se ainda não teve resultado, se as coisas não aconteceram, eu vou confiar em Deus. Porque é Ele que me sustenta.
Mas aí começa a vir pensamentos, né? Isso aí é coisa de preguiçoso. Isso aí é coisa de quem não gosta de correr atrás, que não gosta... Ou seja, vem setas, pensamentos, para quê? Para te tirar do lugar de descanso. Então, renovar a mente na palavra de Cristo é essencial para você permanecer nesse lugar de fé. Essencial. Por isso a gente não ora, lê a Bíblia, faz jejum, faz culto, porque a gente quer conquistar alguma coisa. Não, a gente crê que tudo que a gente precisa e mais daquilo que a gente imaginava, Jesus conquistou. Mas a gente faz essas coisas porque isso são formas de renovar a nossa mente. Para quê? Para que eu possa permanecer no lugar de fé quando o dia mal chega, quando a aflição chega, quando a angústia chega. Então, se você pudesse fazer se você pudesse revisitar a última vez que você passou por um momento de angústia, de aflição, talvez uma demissão, um divórcio, uma traição, a briga com uma pessoa querida, as contas apertadas, uma falência, enfim. Cada um tem seu dia mau. Pensa sobre o último dia mau que você teve, ou talvez você está passando por ele. Você consegue se ver naquele momento ou agora num lugar de descanso? Você consegue, mesmo com os ventos contrários e o barco balançando, você consegue ter convicção que Jesus está no barco, Ele deu a palavra e por isso eu posso confiar? Se você não está conseguindo, coloque esses 2 conselhos em prática. Peça para Deus essa fé, crendo que Ele te dá, e renove a sua mente. Começa a trocar as músicas que você está ouvindo. A gente não é contra ouvir música do mundo. Só que não tem nada igual um louvor. Sim ou não? Não tem nada que vai renovar a mente na palavra de Deus que não for adoração. Tem problema a gente assistir filme, série? Não. Mas é mais fácil você renovar a sua mente assistindo The Chosen, por exemplo, do que o This Is Us. Ou qual que nós estamos assistindo agora? Breaking Bad. Ou Breaking Bad. Não, mas posso me defender? Sim ou não? Não. Mas eu vou me defender mesmo assim, que eu estou com o microfone aqui. Eu fazia acho que uns 3, 4 anos que eu não assistia uma série com a Thaís. Daí ela falou assim, não, a gente precisa ter um tempo nosso, assistir uma série e tal. Eu falei, então tá bom. Aí eu joguei no Google, qual que é a melhor série que existe de todos os tempos? Aí mandaram esse tal de Breaking Bad lá. Falei, então vamos assistir isso aí. Aí nos primeiros capítulos a gente odiou, e aí agora a gente está começando a gostar. Até isso, não, mas isso aqui é muito ruim. Eu falei, amor, se a mídia, a crítica está dizendo que é o melhor, vamos ter paciência, né? Então é muito mais fácil eu renovar minha mente, me alimentando de um conteúdo que me faz lembrar a respeito de Deus e da palavra dele na minha vida do que outro conteúdo. É muito mais fácil eu renovar minha mente num ambiente como esse do que no outro ambiente regado a bebida e música alta e conversas que não edificam. Então perceba, não é sobre certo, errado, proibido ou não proibido. É sobre você ser intencional em ambientes e situações que vai naturalmente trazer uma renovação da tua mente, que vai terminar num descanso, para que você passe do outro lado seguro, sem desespero, tirando um sorriso de Deus que você permaneceu em fé. E o último conselho, para que você possa permanecer, exercitar a sua fé e permanecer no lugar de descanso, é lembrar dos feitos que Deus já fez, que Ele já realizou. Lamentações 3 diz, me traz a memória, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No ano passado, eu estava passando por um mês muito difícil,
meu custo de vida está muito alto, porque eu tive que comprar um monte de eletrodoméstico, um monte de coisa lá para casa, parcelei tudo no cartão, meu aluguel lá é um pouco alto também. Enfim, eu estava com custo de vida alto e como eu sou PJ, dependo de comissão, estava passando por um momento difícil e aquilo começou a me angustiar. E aí eu colocando essas coisas em prática, mas daí a angústia voltava no outro dia e voltava, e eu comecei a falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Até que teve um dia que eu fui para uma cidade ao lado da que eu moro, Cianorte, fica mais ou menos 1 hora de lá. Eu fui para atender 2 clientes, então eu estava com o coração na expectativa, não, vou fechar um negócio e já vai mudar essa situação. E para isso, assim, eu tive que me deslocar na cidade, então assim, deixei a Thaís sem o carro para as crianças, logística um pouco complexa lá em casa, longe, pegando estrada, via mão simples, perigoso, e gastando ainda dinheiro com combustível para ver se ia dar alguma coisa. Mas eu fui, tem que ir, a gente vai. Eu peguei e fui, cheguei lá, fui para a loja de manhã, tinha um horário 9h30, outro às 11h, e para minha surpresa os 2 cancelaram. Os 2 cancelaram. E ali me veio uma angústia que eu nunca tinha sentido nada parecido antes, que eu comecei a ter falta de ar. Não sei se foi síndrome de alguma coisa, de ansiedade, qualquer coisa assim, porque eu nunca tive. Eu só sei que começou a faltar ar. E eu sentindo um calor. Falei, cara, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Por que eu estou me sentindo assim? Por que esse negócio aqui? Parece que eu não estou conseguindo respirar. Eu lembro que eu fechava o olho, eu respirava fundo. Eu respirava fundo e eu não estava entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu falei, cara, o que é isso? O que está acontecendo? Até que eu lembrei de Lamentações 3. Eu falei, Deus, Pai, Espírito, me traz à memória aquilo que me dá esperança. Me ajuda, Pai, me ajuda. Eu estava sozinho lá na loja, na mesa, e de repente eu comecei a lembrar de quando eu era criança, tudo que a gente passou com a minha mãe, com a minha família. Comecei a lembrar do dia que Jesus me resgatou aos 11 anos de idade, que eu estava condenado à morte, literalmente falando, da onde eu vim, a chance de sobreviver era menor do que de viver, na idade que eu estava. E eu descobri que lá Ele me deu o seu espírito, eu comecei a caminhar com Ele, e depois de lá eu nunca mais fiquei só. A ausência que eu tinha de pai, Ele me preencheu como se eu nunca tivesse, como se eu sempre tivesse um pai. Eu comecei a lembrar que foi lá, naquela época, que eu conheci a Thaís, minha primeira e única namorada, qual a gente teve a bênção de poder casar, morar no apartamento próprio. E aí aquilo ali, conforme eu ia lembrando, a respiração ia voltando. E a respiração ia voltando, e a respiração ia voltando. E eu lembro que eu comecei a me acalmar. Falei, cara, não sei o que aconteceu, se foi algum tipo de síndrome ou qualquer coisa, mas eu sei que a palavra de Deus, ela é suficiente para me tirar de qualquer angústia profunda, mesmo que eu acho que eu não conseguiria sair dela. E foi engraçado esse dia, porque aí eu conversei com uma pessoa aqui e outra ali, tentando arrumar alguma agenda para eu ir, já que eu estava por lá. E quando foi 4 horas da tarde que eu estava arrumando as minhas coisas para ir embora, eu recebi uma mensagem, você está em Cianorte ainda? Eu falei, tô. Tem uma amiga aqui que ela acabou de perguntar sobre consórcio e tal, se eu estava trabalhando com isso, e eu falei que você estava na cidade, ela falou que se você estiver disponível, você pode ir agora. Eu falei, opa, pra já. Peguei, já arrumei minhas coisas, saí e fui visitar. Era um casal de advogado lá em Cianorte. E eu comecei a conversar com eles, entender o que eles precisavam, explicar tudo. E eles gostaram muito, ficaram super animados. E eu na minha cabeça já pensando, nossa, isso vai dar um testemunho muito da hora, cara. Olha o testemunho que isso aí vai dar, rapaz. Eu comecei a ficar empolgado. E aí eu já fui conduzindo para o fechamento. Não, eu preciso desse documento. Aí a moça falou assim, não, mas acho que nós vamos pensar esse final de semana. Aí a hora que ela falou aquilo, parece que, sabe, o Chaves, quando dava piripaque.
falei, não, mas tem certeza? Você ficou com alguma dúvida? Vocês estão com alguma insegurança, né? Vocês sabem o que vocês querem? Vocês têm condição de pagar a parcela? O que está faltando, né? Não, a gente gostou, provavelmente a gente vai fechar, mas a gente vai pensar esse final de semana. Eu falei, rapaz, será que vai estragar o testemunho? Porque assim, o testemunho de eu não ter ficado doente é legal, né? Mas, pô, se tivesse a venda, seria, né, a cereja do bolo. E aí eu sei que aquele dia eu voltei sem fechar negócio, só que o meu coração se alegrou, por quê? Porque eu coloquei em prática aquilo que eu creio. E é isso que eu queria te desafiar. Talvez você não consiga encontrar alegria nas circunstâncias que você está passando, mas você pode encontrar alegria em colocar em prática aquilo que você crê. Assim como os discípulos, assim como os primeiros mártires, que eles iam para a prisão, eles iam para a praça pública, eles se alegravam, porque para eles era um prazer sofrer em nome de Jesus. Eles se alegravam não na circunstância, mas eles se alegravam de saber que a fé deles era de verdade. Porque no dia mau, no dia que eles foram apertados e pressionados, deles saiu virtude, como em Jesus. Então, quando isso acontecer, começa a lembrar, fecha os olhos agora, a gente está terminando. Fecha os olhos, começa a lembrar. Onde você estava 5, 10, 15, 20 anos atrás. Começa a lembrar quantas vezes você achou que não conseguiria, que não daria certo, que não iria resolver. E olha só, você está aqui. Quantas vezes você achou que não poderia mais confiar numa igreja, que poderia confiar na religião, que você se decepcionou, e o Senhor te resgatou e te trouxe para um melhor lugar que você poderia estar nesse país. Quantas vezes, quantos livramentos de morte, hospital, acidente, que talvez não era nem para você estar aqui, e Ele te sustentou. Comece a agradecer ao Senhor, comece a orar e falar, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Se você lembrar daquilo que Ele fez, comece a declarar para Ele. Coloque-se de pé no seu lugar. Comece a agradecer a Ele. Se existe algo no teu coração que você tem gratidão por Deus, comece a falar a Ele nesse momento agora. Comece a orar, comece a dizer obrigado, Senhor, pela esposa que o Senhor me deu, pela igreja que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, pelo que eu tenho o que comer, o que beber. Comece a agradecer por você ser brasileiro. Só o fato de nós termos nascido nesse país é uma bênção que seria o suficiente para a gente viver o resto da vida agradecendo a Deus. As pessoas brincam falando, nossa, podia ter nascido nos Estados Unidos, podia ter nascido na Europa. Mas se você juntar a Ásia e a África, a gente vai ter aproximadamente 5 bilhões e meio de pessoas. Ou seja, das 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, você teria aproximadamente 70% de chance de ter nascido na Ásia, no Tibete, no Nepal, Bangladesh, qualquer país da Ásia, ou na África, onde talvez você nunca teria acesso ao que comer, ao que vestir, talvez seria obrigado a adorar ratos e vacas e sei mais o quê. O Brasil tem 250 milhões de pessoas, a gente tinha uma probabilidade muito pequena de nascer aqui, numa terra que emana leite e mel. Uma terra que não tem terremoto, uma terra que a gente não tem tsunami, uma terra onde o evangelho chegou até nós e nós temos visto coisas extraordinárias acontecer. Então só isso já deveria ser o suficiente para o meu coração se alegrar e se encher de esperança. Salmo 116, 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Diga comigo, retorne ao seu descanso, ó minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para você. Salmo 116, 7. Guarde esse versículo e no dia mau usa ele. Declare, retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você.
Não se esqueça que Ele te tirou do Egito. Não se esqueça que você estava condenado à morte eterna e Ele te deu a vida eterna. Não se esqueça que Ele te sustentou até aqui, fiel àquele que começou a boa obra e também o fará. Por isso, eu quero terminar orando com você, para que a gente possa colocar em prática essa palavra, para que a gente possa entrar nesse lugar de descanso, que é evidência da nossa fé. E nós sabemos que a fé, ela agrada a Deus. Nós sabemos que sinais, prodígios e maravilhas seguem aqueles que creem. Então, você crer não é bom apenas para a tua vida, mas para essa igreja, para essa cidade. Porque os sinais, os prodígios e as maravilhas irão te seguir, irão te acompanhar, e você irá levar o céu no meio do inferno, nos lugares que você entrar nessa cidade. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós não temos dúvida que a fé é um elemento que agrada ao Senhor. Nós não temos dúvida, Pai, que a fé é um presente do Senhor. Por isso eu declaro, Senhor, nós recebemos esse presente. Eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, esse presente sendo distribuído numa porção maior na Tua igreja, Senhor, porque nós somos daqueles que creem, Senhor, e se há falta de fé, nos ajude, Pai, na nossa falta de fé. Eu também declaro, Senhor, uma renovação de mente contínua, para que os pensamentos que não vêm de Ti não encontrem lugar na nossa mente, mas que nós venhamos, Senhor, a aprisionar os nossos pensamentos a Ti, conduzir a Ti os nossos pensamentos, Pai, escravizando na Tua palavra, condicionando eles à Tua palavra, aquilo que o Senhor está dizendo, e não aos ventos e às marés em nossa volta, Pai. E eu também declaro, Pai, em nome de Jesus, que quando a angústia vier, que quando o dia mau chegar, os Teus filhos vão lembrar, vão trazer à memória tudo aquilo que dá esperança, Pai. E eles saberão que aquele mesmo Deus que tira da mão do faraó é o Deus que leva em segurança até a terra prometida, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que a dúvida, que a insegurança, que o medo, que o apavoro não tem autoridade no nosso meio, Pai. Mas nós declaramos que nós cremos, Senhor. E porque nós cremos, nós agradamos o coração do Pai. E porque nós agradamos o coração do Pai, nós desfrutamos do céu na terra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.